Como fazer um dashboard de RH, recursos humanos aqui no Excel, totalmente dinâmico e interativo. Como você pode ver, tem os cartõezinhos ali na parte superior que conseguem me mostrar de forma dinâmica e automática o total de contratações por mês, desligamentos por mês e a porcentagem de desligamentos por mês também. E logo abaixo a gente tem um gráfico onde mostra cada um dos gestores e o total de colaboradores ativos e inativos sobre a gestão destes gestores. E aqui do lado, pessoal, logo aqui em cima, a gente tem esses feedbacks recebidos, onde eu consigo ver cada comentário que cada colaborador fez ao entrar na empresa, como foi o seu primeiro dia de trabalho. Se eu limpar aqui o filtro, eu consigo ver todos os comentários possíveis recebidos nesta entrevista que foi feita. Então esse é um recurso ótimo do Excel, que é juntar comentários, textos e mostrar no dashboard. É muito difícil a gente ver isso na prática em uso, mas aqui nesse vídeo eu resolvi trazer para você, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que pode te ajudar muito, beleza? A mesclar dashboard com comentários, feedbacks, textos. E por fim a gente tem um gráfico ali embaixo de admissões versus desligamentos, onde a gente pode comparar o total de admissões por mês que foram feitas com o total de desligamentos. E só para você ver todo o passo a passo que a gente vai fazer, tudo começa a partir de uma base de dados. A base de dados lá no começo do vídeo estava um pouquinho mais desorganizada do que essa daqui. A gente deu um bom tratamento nessa base de dados e também eu adicionei aqui uma coluna nova no meio do vídeo. Sim, então eu mostro para você, se você precisar adicionar colunas de auxílio, de ajuda, como que você faz isso sem bagunçar o seu dashboard. A gente vai aprender a fazer isso também. Então a partir dessa base de dados, eu fiz várias tabelas dinâmicas para me ajudar a fazer análises. E a partir das tabelas dinâmicas, a gente foi montando esse dashboard dinâmico e interativo, como a gente viu. Então, sem mais enrolação, vamos lá aprender na prática a fazer esse dashboard aqui no Excel. O primeiro passo para que possamos fazer qualquer tipo de dashboard no Excel é ter uma planilha com informações. A nossa base de dados, tabela no Excel. Neste exemplo, neste vídeo, eu estou utilizando uma planilha de RH, recursos humanos. Porém, se você tem uma planilha diferente, frete, compras, vendas, logística, manutenção, contas a pagar, enfim, vai funcionar do mesmo jeito, porque o objetivo deste vídeo é te mostrar como fazer um dashboard. Você tem uma tabela no Excel, uma planilha, você consegue fazer análises e a partir destas análises você consegue transformar em forma visual, que é o nosso dashboard, beleza? Gráficos, botõezinhos, enfim, é isso que a gente vai aprender. Mas, de qualquer forma, de grátis. Se você quiser baixar essa planilha, é só você clicar no link aqui da descrição, clica e baixa, e aí você consegue acompanhar junto comigo, beleza? Outro passo que é muito importante é entender as informações que a gente tem. Por quê? Porque dessa forma já conseguimos ir pensando no que a gente tem e pensar numa possível análise. O que dá para a gente fazer com essa planilha grandona, com várias e várias informações. Neste caso aqui, pessoal, eu tenho, como eu falei, planilha de RH, onde tem contratações e desligamentos, feedbacks, comentários de colaboradores, etc. Então aqui, ó, eu tenho a matrícula do colaborador, que é o número de identificação da carteirinha, por exemplo. Tem também o nome do colaborador, o cargo do colaborador. Dá para ver que cada colaborador tem um cargo, né? Ajudante geral, Natália, Amanda, almoxerife. Tem pessoas também que têm o mesmo cargo, ó, Marcos e Raquel, analista de administração pessoal, enfim. Então, vários cargos diferentes, vários colaboradores. Cada colaborador, ou ainda cada cargo, tem um gestor, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que a Natália, ela faz a gestão aí de ajudante geral. Vamos ver se a Natália aparece de novo nessa lista. Ó, de novo aqui, ó. Natália Alves também está sendo uma gestora de analista de comércio exterior. E eu acho que é isso, né, pessoal? Enfim, então, cada gestor cuida de uma parte específica da empresa ou de várias partes, beleza? Dá para ver que o nome do gestor não se repete tanto assim. É bem... quer dizer, se repete bastante, né? Tem menos gestores do que colaboradores. Tem a data de admissão. Então, exemplo, ó, a Natália, ela foi admitida na empresa no dia 16/5/2025. E também tem a data de desligamento. Tá vendo que a Natália, ela não tem data de desligamento? Então, o que quer dizer? Quer dizer que ela ainda sim se encontra na empresa, não foi desligada. Porém, existem colaboradores, como a gente pode ver aqui, ó, que tem data de desligamento, entrada e saída. Neste caso, sim, a pessoa entrou e saiu da empresa. Ela não está mais na empresa, certo? Então, isso é algo para se considerar também. A pessoa que não está mais na empresa. A gente não pode considerar que essa pessoa aqui está na empresa. Então, o número dela, talvez a gente tenha que tirar em algum momento, porque ela já saiu, não está mais na empresa. E na última coluna a gente tem um feedback de como foi o seu primeiro dia de trabalho. Aí tem gente que fala assim, ó, gostei bastante do ambiente, da equipe, a adaptação está sendo tranquila. Enfim, tem alguns feedbacks, nem todo mundo deu feedback, ó, tá vendo? Gostei do suporte que recebi, todos foram muito pacientes, enfim.
Então é legal também a gente usar esses feedbacks, comentários, lá no dashboard, sim. Isso talvez seja algo meio que inovador, digamos assim. Não que seja algo inédito, mas não é tão comum de você ver dashboards com comentários, com textos, escritas aparecendo. Neste caso a gente vai tentar pensar numa solução para também trazer o feedback lá para o nosso dashboard, para os nossos gráficos. Pronto? Então agora que a gente tem todas essas informações necessárias e já conhecemos um pouco da base de dados, eu posso clicar dentro dessa minha tabela que eu tenho, qualquer lugar, e então inserir lá em cima, tabela. Vamos finalmente transformar a nossa base de dados numa tabela. É obrigatório fazer essa etapa? Não, não é. Porém, tem alguns benefícios. Deixa eu colocar como tabela. Muito importante, tá, pessoal? Vai aparecer essa caixinha para você e marca, sim, minha tabela tem cabeçalhos, porque são os nomes aqui em cima das colunas. Vou clicar no OK e é isso aí. Agora temos uma tabela aqui no Excel. E uma tabela tem vários benefícios. Um destes benefícios é o seguinte. Aqui na última linha, como você pode ver, não tem mais informação, certo? Porém, sempre que eu adicionar novas informações, olha um exemplo aqui, ó. Enter. Automaticamente, essa linha inserida, ela já faz parte da minha tabela. E isso ajuda bastante na hora que eu for inserir novas informações, ó. Porque fica bem mais fácil a tabela reconhecer os novos dados e também de inserir lá no dashboard. Depois que você insere novas informações, isso também é importante. Como que você faz para atualizar lá o seu dashboard? Você clica na sua tabela, design da tabela, e então atualizar tudo. Não é atualizar tudo. Beleza? Clicou aqui, pronto. Seu dashboard vai ser atualizado automaticamente para você com as novas informações que você colocou. Mas é isso aí, já temos uma tabela no Excel. Agora é hora de fazer as análises, usar tabela dinâmica para nos auxiliar. Mas, professor, por que eu uso tabela dinâmica no Excel? A tabela dinâmica é uma ferramenta. Assim como fórmulas e funções. Essas duas opções, tabela dinâmica, fórmulas e funções, podem nos ajudar a fazer análises no Excel. Qual que é a melhor? Depende da situação. Qual que eu mais gosto de utilizar? Tabela dinâmica. Por quê? Porque é mais fácil, mais rápido e não fica muito pesado comparado com fórmulas. Se você fizer 1000 linhas de fórmulas e tudo mais, pode ser que seu Excel fique pesado. Agora a tabela dinâmica ela só atualiza para você quando você clica nesse botãozinho aqui. Então é um recurso que não fica o tempo inteiro consumindo o processador do seu computador. Mas vamos lá. Deixa eu clicar aqui em cima em inserir e então tabela dinâmica. Eu vou simplesmente clicar no OK e o Excel ele vai criar aqui para mim uma nova planilha, onde a gente já vai ter a nossa tabela dinâmica. Se você quiser, você pode até clicar nessa aba, nessa planilha, clica, segura e arrasta ela aqui para a direita. Só para organizar um pouquinho melhor. Botão direito, renomear, e aqui eu vou escrever análises, tabelas dinâmicas. Enter. Você coloca o nome que você quiser, tá bom? A gente pode verificar que à esquerda eu tenho a minha tabela dinâmica, que no momento está vazia, e à direita eu tenho os campos da tabela dinâmica, que basicamente correspondem às informações que eu tenho lá na minha tabela, pessoal. E aqui embaixo eu tenho os campos da tabela dinâmica, filtros, linhas, colunas e valores. Basicamente a gente pega uma informação aqui em cima, clica, segura e arrasta aqui para baixo. Porém, como este vídeo, o foco é dashboard no Excel, eu vou fazer de forma mais objetiva e sem tanta enrolação. Mas se você quiser ver um vídeo completo sobre tabela dinâmica, é só você clicar aqui na descrição que eu vou deixar um vídeo super completo falando tudo que você precisa saber sobre tabela dinâmica, para te ajudar no seu trabalho, no seu dia a dia, para fazer relatórios, fazer análises e também dar uma impressionada aí no seu chefe, digamos assim, né? Porque quando você tem uma base de dados bem grande e precisa fazer algum resumo, algum relatório, alguma análise, a tabela dinâmica pode te ajudar bastante. E é uma forma de você poder se destacar também, beleza? Então tem um vídeo bem da hora, completão, aí na descrição para você assistir depois. Então vamos começar agora a fazer a nossa primeira análise utilizando as tabelas dinâmicas. Quando a gente volta na base de dados, dá para a gente ter uma ideia geral dos dados que a gente tem, porém, seria interessante organizar essas informações, como exemplo. E se eu quisesse saber o total de pessoas em cada um dos meses que eu tenho, janeiro, fevereiro, março, abril, quanto que foi contratado e quanto que foi demitido, digamos assim. Como que eu sei disso? Só olhando essa base de dados, grande, com várias informações, é muito difícil eu saber quantas pessoas em janeiro foram contratadas e demitidas. Difícil, né? Então, a tabela dinâmica é uma excelente ferramenta para nos ajudar. Vamos começar de forma simples, do começo.
janeiro, fevereiro, março, abril, ou seja, as datas. Neste caso, pessoal, o que me refere a data nessas opções que eu tenho? Data de admissão e data de desligamento. Nesse caso, eu vou pegar a data de admissão, porque você concorda que todo mundo que está na minha tabela foi admitido alguma vez, mas nem todo mundo foi desligado. Inclusive, na base de dados a gente pode ver, ó, todo mundo, mesmo quem já foi demitido, algum dia foi admitido. Então, é a data que a gente deve utilizar, porque senão a gente vai ficar com uma data com vazios, se fosse utilizar os desligamentos. Ó. Nem todo mundo foi desligado. Então, o ideal é usar a data de admissão. Deixa eu voltar aqui, então, nessa minha tabela, pegar a data de admissão. Eu clico neste texto mesmo, ó, clico, seguro e arrasto e solto dentro das linhas. Beleza. O Excel automaticamente conseguiu quebrar para mim meses, dias e admissão. Então, ele mesmo separou e agrupou as datas em meses. E se eu clicar no botãozinho de mais, eu consigo abrir essas informações. Já temos agora os meses. Deixa eu voltar lá para a direita. Eu vou pegar, pessoal, a própria data de admissão, clico seguro e, de novo, eu solto agora nos valores. Quando a gente voltar aqui para a esquerda, a gente vai conseguir ver o total de pessoas admitidas, ou seja, o total de colaboradores, 1.498, e o total de admissões em janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Ó, especificou por data. Agora eu quero saber os desligamentos. Então posso pegar muito bem, ó, desligamento data, clicar, segurar e soltar embaixo dos valores onde eu tenho data de admissão. Pronto. Se eu voltar aqui na esquerda, eu consigo comparar agora as duas informações. No rodapé eu tenho o total de admissões e o total de desligamentos. E dá até para comparar um mês com o outro. Ó. Exemplo, março teve 147 admissões e 27 demissões, desligamentos. E aí a gente tem essa proporção de uma coisa com outra e também daria até para a gente fazer um gráfico bem legal aqui no Excel utilizando esta tabela dinâmica. Talvez a gente já possa ir caminhando desta forma. Fazer a tabela dinâmica, fazer o gráfico. Mas enfim, daria até mesmo para fazer todas as tabelas dinâmicas e depois fazer os gráficos, enfim. Fica aí ao seu critério, mas eu acho que eu já vou ir fazendo os gráficos para a gente ir mesclando as duas coisas, beleza? Então vamos só fazer um título aqui em cima, só para ficar mais descritivo. O que essa tabela representa? Total de admissões e desligamentos por mês. Beleza. Clico agora nessa tabela dinâmica e então inserir. Vou pegar aqui, pessoal, um gráfico de linhas, por exemplo. Neste gráfico de linhas, a gente vai conseguir ver duas informações. Em azul, as admissões, e em laranja, as demissões. Talvez esse gráfico não seja o melhor de todos para que a gente consiga verificar essas informações. Porém, a gente vai fazendo alguns ajustes, beleza? Como exemplo, já deixa eu remover esses valores aqui na lateral e todos esses quadradinhos cinzas. Eu vou clicar no gráfico e lá em cima eu venho em Análise de Gráfico Dinâmico, Botões de Campo, Ocultar Tudo. Porque dessa forma a gente consegue ter um visual um pouco mais clean. Essa legenda aqui na direita eu vou deletar. Vou fazer o seguinte também, pessoal. Esses números à esquerda eu clico e deleto e na linha de fundo eu clico e deleto. Agora um pequeno ajuste que eu vou fazer é o seguinte. Ao invés de eu utilizar esse gráfico de linhas que me mostra as demissões, eu vou transformar ele num gráfico de colunas. Mas por quê, professor? Porque eu acho que fica mais interessante a gente mesclar essas duas informações usando um gráfico de linhas e outro de colunas. Até porque você concorda que um gráfico está aqui em cima e o outro está aqui embaixo? Muito difícil o número de demissões, ser maior do que as admissões. Você concorda? Então é muito improvável que essas duas informações, exemplo, ó, elas vão se cruzar nesse sentido assim, ó. Entendeu? Eu acho que isso não vai acontecer. Então eu vou deixar um gráfico de linhas em cima e de colunas embaixo. Botão direito nesse gráfico, alterar tipo de gráfico. E aí na última opção, pessoal, seleciona a combinação. E aqui na direita agora eu posso escolher várias configurações. Como exemplo, as admissões eu quero manter como linhas e as demissões eu quero manter como colunas. É isso aí, olha que legal que ficou. Ok, pronto. Agora a gente tem um gráfico que fica mais simples e fácil de visualizar as informações. Além disso, pessoal, o que eu poderia fazer aqui é o seguinte. Vou clicar no meu gráfico. Lá em cima eu venho em Design e então adicionar elemento de gráfico, rótulos, extremidade externa. Porque dessa forma eu consigo colocar números, valores em cima dos gráficos. Esse daqui de linhas não ficou muito bom, ele ficou do lado. Eu queria que ficasse em cima. Então, peraí.
botão direito em cima do número, formatar rótulos de dados, e lá na direita eu venho aqui, pessoal, ó, posição do rótulo, nessa opção aqui de categoria, ó, opções do rótulo, acima, posso fechar, e é isso aí, olha que legal. Agora a gente tem um gráfico mais organizado que consegue nos mostrar o total de admissões e desligamentos. Poderia até mesmo voltar lá em cima em design e adicionar o título do gráfico e também adicionar uma legenda na parte inferior, por exemplo. Ó. Legal. Depois a gente pode até configurar os nomes das legendas, enfim. Mas nesse gráfico aqui a gente teria o quê? Ó? Deixa eu selecionar esse título aqui e trocar o nome para admissões versus desligamentos. Beleza. Outra coisa que dá para a gente fazer agora já é criar uma aba ou planilha nova para que a gente possa inserir estes gráficos, ou seja, o nosso dashboard. Então deixa eu clicar nesse botãozinho de mais, botão direito, na planilha nova, renomear, e vou escrever aqui, ó, dashboard, enter. Volto nas análises, vou clicar com o botão direito do mouse nesse gráfico que eu fiz, recortar, venho no meu dashboard, clico em qualquer lugar, botão direito, colar. Pronto. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro gráfico, pessoal, onde a gente consegue ver o total de desligamentos e o total de admissões em cada um dos meses. Ou seja, a gente está utilizando essa tabela dinâmica para fazer aquele nosso primeiro gráfico. Então essa foi a nossa primeira análise, muito importante, que já dá para comparar as duas coisas. Porém, ainda tem várias e várias e várias outras análises que são possíveis de serem feitas aqui, utilizando essa base de dados que a gente tem. E uma outra análise que eu consigo pensar que seria bem interessante é pegarmos todos esses comentários aqui que a gente tem e organizar por mês. Ou seja, nas tabelas dinâmicas dá para a gente criar aqui uma caixinha onde mostra cada um dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Você clicou no mês, mostra todos os comentários, feedbacks que tiveram neste determinado mês. Eu acho que fica algo bem interessante de se fazer. E como, pessoal, eu não quero ter que fazer todo o processo de novo de inserção de tabelas dinâmicas, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu vou selecionar essa tabela dinâmica que eu já fiz por completo, tá bom? Seleciono tudo. E aí eu vou copiar, utilizando Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Porém, um pequeno ajuste que eu vou fazer, comentário é algo muito grande, é um texto que vai crescer bastante para o lado. E eu não quero que a tabela dinâmica fique toda hora. Aumenta, diminui. Então eu vou clicar com o botão direito na tabela dinâmica. Cliquei na tabela dinâmica, o botão direito. Opções da tabela. Ajustar automaticamente? Não, não quero. Remova essa opção aqui. E neste caso, totais e filtros, eu também posso remover as duas opções. E então, ok. Legal. Agora deixa eu remover tudo que eu coloquei dentro da tabela dinâmica. E aí, como a gente pode ver, ela ficou vazia. Vou pegar aqui, ó, feedback, como foi seu primeiro dia no trabalho. Clico seguro e arrasto dentro das linhas. Porque dessa forma eu vou conseguir organizar todos esses feedbacks em linhas, como você pode ver, ó. Todos organizados em linhas. Então é isso aí, já temos esses feedbacks. Mas como que eu posso fazer agora para organizar esses feedbacks? Ver só o que é janeiro, fevereiro, março, etc. E só o mês que eu selecionar. Eu vou clicar nessa tabela dinâmica que eu fiz. E então, análise de tabela dinâmica, eu vou inserir segmentação de dados, que é igual ao meses. Olha só, meses. Esses meses que a gente pode ver aqui, pessoal, estão relacionados aos meses que a própria tabela dinâmica organizou para a gente a partir daquelas datas que a gente fez. Inclusive, está escrito ó, meses, abre parênteses, tabela, admissão data, né? Ok? Beleza. Então aqui a gente tem os meses, pessoal. Se eu clicar em maio, eu consigo ver só os feedbacks recebidos em maio. Março, fevereiro, janeiro, junho, julho, agosto, enfim. Olha que legal que fica. Essa caixinha de segmentação de dados, como é chamada, eu posso aumentar ela um pouco para a direita, para ficar mais fácil de ver tudo. E além disso, eu ainda posso clicar aqui, ó, colunas, colocar 2, 3, para organizar melhor as informações e até mesmo aumentar um pouco a altura, para ficar mais fácil de clicar no botão. Ó. Um outro detalhezinho que é bem simples, porém fica bem bonito, seria... Tá vendo que aqui no final tem essas datas estranhas? Ou seja, não fazem parte da tabela dinâmica em si. Então eu posso remover essas informações clicando com o botão direito do mouse, em cima da segmentação, e então eu venho aqui, ó, configurações, ocultar itens sem dados. Sim. Ok. E é isso aí, ó, pronto. Agora nessa caixinha, pessoal, sempre que a gente clicar nela, como você pode ver,
os comentários são automaticamente organizados para a gente, ó, e mostram apenas os comentários referentes ao mês que a gente selecionou. Pronto. Eu já posso levar agora essas duas informações lá para o nosso dashboard, mas como que eu posso fazer isso? Vamos começar por essa caixinha, que é mais fácil. Botão direito, recortar, venho no dashboard, vou clicar, por exemplo, aqui à direita, botão direito e colar. Pronto. Então aqui está a nossa segmentação de dados. Acho que eu posso até trazer um pouquinho para baixo, enfim, depois a gente pensa o melhor local para deixar essa caixinha. Voltando agora nas análises de tabela dinâmica, como que eu posso fazer para levar estes comentários para o nosso dashboard? Na verdade, pessoal, eu não vou levar estes comentários diretamente para o dashboard. Mas o que eu vou fazer nesse caso aqui? Nessa coluna aqui ao lado, eu vou fazer uma pequena fórmula que vai nos auxiliar, para que dessa forma eu possa pegar esses comentários e levar para o dashboard. Inclusive porque, tá vendo que eu tenho aqui um vazio? Eu não quero levar esse vazio para lá. Então eu vou ter que inventar, pensar numa solução para isso. Eu até poderia clicar nesse quadradinho da tabela dinâmica e remover a seleção desse vazio. Porém, o problema é o seguinte: se nós tivermos a inserção de novos itens, vai dar problema no filtro aqui, tá bom? Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a função C para me auxiliar neste caso aqui. E aqui vai ficar do seguinte modo, ó. Logo na célula ao lado eu já vou começar a escrever igual C, dois cliques, 1, 2. O teste lógico vai ser o seguinte: essa célula é a célula E4. Então vamos colocar C, E4 é para você escrever a célula, tá? Não é para você clicar ali em cima. Se o E4 for igual a nada, abre e fecha aspas, ponto e vírgula, então retorna abre e fecha aspas, ou seja, nada. Ponto e vírgula. Se, dois cliques, 1, 2, o E4 for igual, abre aspas, a isso daqui, ó, que é vazio, abre parênteses, vazio, fecha parênteses, fecha aspas, ponto e vírgula, então, nada, abre e fecha aspas. Ponto e vírgula, caso contrário, eu quero retornar o próprio texto, que vai ser célula E4. Fecho parênteses de novo e aperto Enter. Pronto, pessoal. Deixa eu clicar agora no cantinho dessa célula e arrastar para baixo. Quanto que eu arrasto para baixo? Ah, arrasta bastante, ó. Pode ser bastante linhas mesmo, ó. Pronto. Agora, toda vez que a gente tiver vazio, o Excel não retorna nada. E sempre que a gente tiver nada, ele também não retorna nada. Ele só retorna onde a gente tem texto, ó. Mas agora, como é que eu posso fazer para levar essa função C lá para o nosso dashboard? Aqui, muita atenção, eu vou ter que recortar esta célula. Como é que eu faço para recortar? Eu até poderia, tá, pessoal? Vamos selecionar aqui, ó, as células de baixo. Delete. Não precisa disso por enquanto. Como é que eu faço para recortar essa célula aqui onde eu tenho a minha fórmula? Você vai apertar o Ctrl X. Lembra do Ctrl C que copia? O Ctrl X faz algo semelhante. Ctrl X. Agora eu venho aqui no meu dashboard, clico, por exemplo, aqui, Ctrl V para colar. É isso aí, ó. Então a gente tirou a fórmula da tabela dinâmica e jogou aqui no dashboard. Agora no cantinho, pessoal, eu posso clicar e arrastar para baixo. Porque assim a gente consegue descer todos os comentários, ó que legal. Tá vendo? Aqui, para a gente não se perder até onde eu puxei para baixo, eu poderia muito bem, com todas essas células selecionadas, clicar aqui em cima na página inicial, bordas, todas as bordas, só para a gente conseguir visualizar onde tem fórmula. Mas além disso, dá para ver que o texto é muito grande. Então precisaria arrastar muito a tabela para a direita para poder ver tudo que está escrito, ó. Eu acho que não fica ideal assim. Então uma solução seria aumentar o tamanho, a largura das linhas. Mas antes da gente aumentar essa largura das linhas, deixa eu clicar no meu gráfico com o botão direito do mouse e então formatar a área do gráfico. E aí eu venho nessa primeira opção aqui, ó, que eu tenho. Opções de propriedades de tamanho. Vou clicar aqui em propriedades. E lá embaixo eu vou clicar em não mover. Não mover. Vou clicar nessa caixinha de segmentação e também vou fazer a mesma coisa, ó. Não mover. Pronto. Porque aí eu posso aumentar, diminuir tamanho de linhas e colunas que os gráficos vão ficar fixos no lugar. O que eu vou fazer então, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, desde a linha 2, arrastar para baixo. Tá vendo? Eu clico no número 2 para selecionar toda a linha. E arrasto bastante para baixo para selecionar tudo. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desses números e vou colocar a altura da linha. O padrão é 15, mas eu acho que eu vou colocar algo em torno de 45. E então, ok. Agora tá vendo que a gente conseguiu aumentar bastante o tamanho de cada linha? Ficou bem maior, certo?
E aí fica mais fácil a gente visualizar esses comentários. Olha só. A coluna U, onde a gente tem os comentários, na divisão de U com V, eu posso clicar, segurar e arrastar para a direita. Ó. Pronto, mas ainda você concorda que não está dando para ver todo o comentário de forma completa. Espera aí, deixa eu puxar esse comentário um pouquinho para a esquerda, né? Porque senão vai acabar saindo da tela. Vou puxar esse gráfico, talvez aqui para baixo. Pronto. Vou selecionar a coluna Q, R, S e T. Botão direito, excluir. Pronto. E agora, pessoal, vou selecionar todas essas linhas onde a gente fez os comentários, até aqui embaixo. E então, quebrar texto automaticamente. E além disso, eu vou organizar as informações ó, ao meio. Pronto. Agora a gente consegue ver todos os comentários organizados dentro de cada célula. Olha que legal que fica. Bem interessante, né? Daria até mesmo para você selecionar aqui ó, tudo que você tem. E ao invés de organizar ao meio, talvez organizar aqui à esquerda. Pode ser que fique mais interessante a organização desse jeito aqui. E nessa primeira célula grandona, a gente pode colocar um título. Então, vou até colocar aqui uma borda também. E vou escrever feedbacks recebidos. Enter. Vou clicar nessa célula, aumentar bastante o tamanho da fonte. Colocar uma fonte diferente, organizar ao meio. E colocar ali uma cor diferente também. Ó. Que tal um azul escuro? E a fonte da cor branca. Olha que legal que ficou, pessoal. Toda vez que a gente mudar aqui, automaticamente os feedbacks ali são atualizados pra gente. Ou a gente pode visualizar tudo também, né? Todos os feedbacks, olha que legal que ficou. Super interessante. Agora dá pra gente, depois que fizemos esses feedbacks recebidos, utilizando tabela dinâmica, ou seja, então aprendemos a fazer algo que não é tão convencional. Pegar textos e transformar numa lista de feedbacks, de comentários dentro do nosso dashboard. Fizemos então duas análises, admissões e desligamentos e também feedbacks recebidos por mês. Além disso, vamos fazer outras configurações e análises. Vamos voltar aqui para a tabela dinâmica, para a base de dados, e deixa eu dar uma pensada no que a gente poderia fazer. Talvez algo interessante seria eu saber o total de admissões e demissões. Mas professor, já tem aqui, ó, admissões e demissões. Sim, mas qual é o total? Aqui eu tenho por mês. E o total disso daqui? Como é que eu sei? Fica difícil, né? Então acho que seria interessante a gente também ter essas métricas. Ou, neste caso, talvez ter aqui em cima um cartão que nos mostre o total de admissões e o total de demissões a partir dos meses que a gente selecionar. Eu acho que ficaria algo muito, muito interessante de se fazer, certo? Então deixa eu voltar aqui na base de dados e daria sim para a gente fazer isso, tá, pessoal? Mas, do jeito que essa base de dados está organizada, eu acho que fica um pouco difícil. Como é que o Excel, como é que eu vou falar para a tabela dinâmica puxar para mim só o que é admissão e só o que é demissão, por exemplo? Não sei, será que fica fácil? Será que fica difícil? E além disso, uma análise que eu acho bem importante também é utilizar aqui os gestores. Por exemplo, Natália. Quantos colaboradores ativos a Natália está gerenciando? O Mário está gerenciando. E inativos, desligados, quantos já passaram pela Natália? Enfim, como que a gente faz essa análise? Então, neste caso, pessoal, eu vou fazer porque eu acho mais fácil. Vou colocar uma coluna aqui no meio da nossa tabela e dessa forma ela vai ser uma coluna auxiliar, que vai falar se o colaborador está ativo ou inativo. Para a gente fazer isso, vou clicar aqui mesmo na coluna G, botão direito, inserir. Já posso até selecionar, pessoal, toda essa coluna G, ou aqui, ó, o cabeçalho, eu vou pintar de amarelo, só para a gente saber que é uma coluna adicionada, coluna de fórmulas, tá bom? Eu vou escrever assim, ó, ativo, inativo. Igual, como que eu sei se o funcionário, o colaborador está ativo? Se o desligamento for vazio, é porque está ativo, ele não foi desligado. Caso contrário, está desligado, simples assim. Então, ó, igual, C, 2 cliques, 1, 2, C. Essa célula aqui, posso clicar agora. For igual a abre e fecha aspas, ou seja, vazio, então, abre aspas, inativo. Fecho aspas. Ponto e vírgula, caso contrário, abre aspas, ativo, fecho aspas, fecho parênteses. Ou ativo e desligado, enfim, enter. Agora, automaticamente, a gente pode ver... Opa, pessoal, acabei fazendo o contrário, na verdade. Ó. O que foi desligado ficou como ativo. Então, peraí, vamos corrigir isso aqui. Deixa eu dar um delete. Igual C, 1, 2, C. O desligamento for igual, abre e fecha aspas, ou seja, vazio, ponto e vírgula, então, abre aspas é porque está ativo.
fecho aspas. Ponto e vírgula, caso contrário, abre aspas, é porque está inativo. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. O meu Excel já atualizou sozinho. Se o seu não atualizou, é só você clicar no cantinho da célula e clicar 2 vezes rapidinho. 1, 2, que o Excel arrasta para baixo, tá bom? Então toda vez que a gente tiver um desligamento, automaticamente a função C já retorna inativo. Mas agora, como que a gente pode fazer para jogar essa nova coluna de fórmulas lá dentro da nossa tabela dinâmica? Fazendo do jeito que eu falei. Sempre que tiver qualquer nova informação, você clica aqui em cima em Design da tabela, Atualizar, atualizar tudo. Pronto. Se eu voltar nas tabelas dinâmicas, clicar em qualquer tabela dinâmica, esta lista de opções, o que mudou nela? Olha só, ativo e inativo. Já está aparecendo aqui esse campo de opções. Assim a gente já consegue saber os gestores que têm colaboradores ativos e inativos. E também, pessoal, o que dá para saber é o total de ativos e inativos. Vamos começar com esse resumo geral básico, que seria. Deixa eu até mesmo selecionar esses comentários aqui que eu fiz. Eu vou copiar, beleza? Utilizando Ctrl C e depois Ctrl V. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Pronto. Só que ao invés da gente mostrar os comentários, deixa eu clicar em remover. Aqui eu gostaria de ver ativo e inativo. Vou pegar esse ativo e inativo, vou colocar, por exemplo, dentro das linhas e também dentro dos valores. Dessa forma o Excel vai quebrar para mim em 2 partes. A gente vai ter o total de ativos e o total de inativos. Mas nessa tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou visualizar apenas uma opção por vez. Então deixa eu clicar nela de novo e vou pegar esse ativo e inativo e vou colocar dentro dos filtros, beleza? Porque olha que interessante, pessoal, eu coloquei dentro dos filtros. Aqui em cima eu posso escolher se eu quero ver ativo ou inativo. Deixa eu começar com ativo, ok. Então esse é o número de ativos. Posso copiar tudo isso aqui que eu fiz, ó. Beleza? Aqui, ó. Ctrl C, clico aqui embaixo, Ctrl V. E aí eu mudo esse filtro para inativo. Ok, e pronto. Então agora a gente tem total de ativo e inativo. Esse comentário está atrapalhando um pouco da gente ver aqui, né, as informações. Então deixa eu, só para não atrapalhar tanto, eu vou aumentar essa coluna. O comentário não ficar saindo tanto da tela. Beleza, acho que é isso. E vou selecionar aqui e jogar ele para a direita. Ó. Pronto. Aí pelo menos ele fica para cá. Ó. Não atrapalha tanto, né? Eu acho. Beleza. Aonde a gente tem aqui ativos, eu gostaria de transformar essa informação naquele cartão que eu falei para vocês. Como que eu posso fazer isso? Eu vou clicar em qualquer célula, talvez aqui, ó. E então igual, e vou referenciar esse valor. Igual G4. Enter. Aqui já está mostrando um número para mim, ó. E esse aqui de baixo eu vou fazer algo parecido, ó. Igual, célula G11. Enter. Pronto. Por que eu joguei o valor para fora? O que muda? Dependendo da versão do Excel, a caixinha de informações, o card, ele pode ser usado, não pode ser usado diretamente na tabela dinâmica. Então a gente precisa jogar a informação para fora, beleza? Por isso. E por via das dúvidas, eu não sei qual versão você usa, se é recente, se é antiga. Assim funciona em grandes partes aí de todas as versões do Excel, tá bom? Se é antigo, se é novo, eu acho legal fazer a solução que funciona para todo mundo. Voltando aqui no nosso dashboard agora, eu vou clicar aqui em cima em inserir, e então formas, vou pegar aqui um retângulo, e vou dimensionar ele aqui na tela. Qual que é o tamanho que eu dimensiono? Ah, você coloca aí um tamanho que fica bom para você. Eu acho que assim fica bom, e deixa eu puxar um pouquinho para cima. Esse retângulo eu vou até copiar e colar ele. Ctrl C, Ctrl V, e com as setinhas do teclado, eu consigo jogar ele para a direita e colocar ele aqui um pouquinho para cima. Beleza, assim fica mais organizado. Este primeiro retângulo, eu quero que ele puxe a informação dos ativos. Então aqui em cima, nessa barra de formas, eu clico, coloco igual, volto na análise de tabelas dinâmicas, e então clico nesse número aqui de cima. Enter. Pronto, ó, já está mostrando para mim 104. E o legal, pessoal, é que essa tabela dinâmica que a gente fez, como ela foi uma cópia Ctrl C, Ctrl V dos comentários, os filtros já funcionam também. Deixa eu aumentar bastante esse número aqui para você ver. Ó. Cliquei, aumentar o número, jogar ele ali para baixo, para a direita. Olha só, fica vendo aquele número. Você está vendo que ele está sendo atualizado automaticamente à medida que eu troco aqui os filtros? Então é isso aí. Dessa forma a gente já tem algo bem dinâmico e que funciona sempre. Para a gente fazer agora os inativos é algo muito similar. Clica na caixinha, barra de fórmulas, igual, volta na tabela dinâmica e então vou clicar nesse valor aqui de cima. Enter. E
posso também aumentar bastante esse número, enfim. Mas depois a gente faz essas correções de layout, né, de design, enfim. Talvez uma outra caixinha que a gente poderia ter é a proporção de admissões com desligamentos. Mas, professor, não existe nada que dá para a gente fazer. Cadê essa proporção aqui, essa porcentagem na base de dados? Realmente não existe, mas nós mesmo podemos fazer essa proporção. Como que eu faria isso? Clico aqui embaixo, ó, por exemplo, e então igual, eu vou pegar esse número aqui, dividido por esse número aqui. Enter. Assim a gente teria a proporção de desligamentos naquele mês. Deixa eu selecionar esse valor e colocar ele aqui em cima em porcentagem na página inicial e aumentar bastante, ó, as casas decimais. Pronto. Talvez 2 dígitos fique bom. Pronto, é isso aí. Agora eu posso aqui no dashboard criar uma nova caixinha. Posso usar essa daqui mesmo, a segunda, Ctrl+C, Ctrl+V, e puxar para o lado, ó, usando as setinhas do meu teclado. Jogo aqui em cima. E é isso aí, eu acho que está bem organizado dessa forma. Essa outra caixinha, eu clico nela, seleciono toda a barra de fórmulas, delete, igual, venho na tabela dinâmica e seleciono essa porcentagem aqui, ó. Enter, é isso aí. Agora a gente tem 3 informações interessantes. E todas elas, ó, dinamicamente são atualizadas. Bom, essa primeira caixinha que eu fiz, eu vou clicar nela e, a princípio, clico na caixa de cores, coloco de branco. E forma de formato, contorno, coloco preto. Efeito de forma, sombra, e coloco uma sombra. É isso aí. Clico nessa caixinha aqui agora, página inicial, e no pincel de formatação eu clico 2 vezes, pessoal. 1, 2. E aí eu clico na segunda caixinha e na terceira, para copiar a formatação, e vou apertar o ESC do teclado, ó, ESC, porque a gente consegue fechar aquele pincel. É isso aí, ó. Olha que legal, agora a gente tem dinamicamente as caixinhas sendo atualizadas pra gente. Só teve um mês aqui, pelo que eu vi, que não teve desligamento, foi em dezembro, ó. Mas os outros a gente consegue ver e também a proporção aí de desligamentos. Pronto, é isso aí, já está bem funcional. Um detalhezinho seria clicar aqui em inserir e colocar os títulos nessas caixinhas que a gente tem. Então, formas, pego aqui um retângulo, dimensiono ele aqui em cima. Não precisa ser muito preciso não, beleza? Em cima aqui dessa minha caixinha. Eu acho que esse valor, pessoal, vou até organizar ele no meio da tela. Fica melhor, talvez. Pronto. E essa caixinha aqui de cima, 1, 2, para escrever dentro dela. Total, ou melhor, ativos. Deixa eu selecionar o texto, aumentar bastante a fonte, centralizar. E o que eu vou fazer é forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. E página inicial eu clico aqui, ó, na fonte e coloco uma cor preta. Pronto, para ficar só com o título mesmo. Agora eu clico na borda, tá bom, pessoal? Na borda dessa figura, Ctrl+C, Ctrl+V, ajusto aqui do lado, ó, para a gente fazer o segundo título. Jogo para cima, Ctrl+C, Ctrl+V e ajusto aqui do lado, para a gente fazer o último título. Pronto, tudo com as setinhas do teclado. Esse daqui é o quê? Desligamentos. Aqui na verdade eu acho que pode ser contratações e porcentagem de desligamentos. Pronto, chique, show de bola, ficou aqui. Bem legal mesmo. Contratações eu acho que eu vou deixar de verde. Porém, eu não vou só simplesmente clicar na caixinha e pintar de uma cor verde. Queria fazer um design mais bonito, diferente. Então, vou clicar com o botão direito em cima dessa caixinha. E então, formatar forma. Lá na direita, pessoal, eu clico aqui, ó, em preenchimento, gradiente. Existem vários tipos de cores e formatos que a gente pode utilizar. Ó. Porém, você vai escolher qualquer um deles. E tá vendo que tem esses pontinhos? Você vai clicar e vai deletar tudo que você puder. Um você vai jogar para a esquerda e o outro você vai jogar totalmente para a direita. O que ficou na esquerda, você vai pegar aqui um verde. Pode ser um verde bem forte mesmo. E o na direita você vai deixar de branco. Esse verde aqui da esquerda, a gente vai só fazer algumas alterações para ele não ficar assim muito para cima e nem muito para baixo, enfim. Talvez deixar ele do lado. Então aqui nesse direção, eu vou escolher essa posição aqui, ó. Tá vendo que o verde começa de baixo e o branco fica aqui em cima? É isso aí. Eu poderia até pegar esse branco e puxar ele um pouco aqui para a direita, ó. Para a esquerda, na verdade, desculpa. Para criar um efeito um pouquinho diferente. E esse meu verde aqui agora da esquerda, eu vou aumentar o brilho dele bastante. Para ficar um verdinho mais clarinho. Pronto, é isso aí. Mais um pouquinho ainda, eu acho que vai ficar bom. Chique, é isso. Agora, a cor do número, eu posso mudar para um verde escuro. Vamos ver um verde aqui que fica legal. E a cor da fonte também, ó. Um verde mais escuro. Pronto, gostei, pessoal. Ó.
contratações está feito. Para a gente até meio que copiar e colar o layout, eu posso clicar nessa caixinha de novo, pincel, 1, 2, clico no desligamento, clico na porcentagem. E aí, aqui, esse desligamento, eu vou clicar nele, e aqui do lado, ao invés da gente usar uma cor verde, agora eu vou mudar a cor, vou colocar um vermelho bem forte mesmo. Porém, o brilho eu aumento bastante. Pronto, ó. Legal. E a porcentagem de desligamentos, eu vou colocar um azul. Pode ser um azul igual este, e aumenta o brilho bastante também, ó. Pronto, ficou legal. O de vermelho, pessoal, eu coloco a fonte também de vermelho, né, para combinar. E ali o porcentagem de desligamentos, eu coloco a fonte de azul, para combinar também. É isso aí, posso fechar essa janela aqui. E eu acho que ficou bem legal e bem bonitão o gráfico ali em cima que a gente fez, certo? Então é isso, já temos 1, 2, 3, 4, 5 análises diferentes. E talvez mais uma análise que a gente poderia fazer é pegar os gestores e ver o total de pessoas que cada gestor tem ativo e inativo, certo? Então deixa eu voltar para a base de dados e eu acho que fica interessante mesmo fazer esse tipo de análise. Aqui na tabela dinâmica, vou, por exemplo, pegar essa primeira tabela que eu tenho, ou não. A primeira não pode, porque não tem aquele filtro do... Você tá vendo que essa caixinha aqui do mês, ela filtra tudo, né? E aí, enfim, se eu clicar com o botão direito nessa caixinha e ir em conexão de relatório, eu consigo escolher as tabelas dinâmicas que estão sendo filtradas por essa caixinha. Daria pra gente depois fazer a conexão, não tem problema. Mas enfim, só para economizar tempo, vou pegar esses comentários que eu tenho, copio, venho aqui do lado, a gente já aprendeu, né, pessoal? Copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, pronto. Só que aqui agora eu vou remover tudo que eu tenho e vou pegar só os gestores e colocar dentro das linhas. Assim a gente vai conseguir ver, ó, só os gestores. E agora, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar, por exemplo, o total de desligamentos, enfim, ou pode ser aqui, ó, ativo e inativo. Ativo e inativo eu coloco dentro das colunas, porque o Excel vai categorizar ativo e inativo. E novamente eu pego ativo e inativo e coloco dentro dos valores. Assim eu vou saber, ó, o quanto que cada gestor tem de colaborador ativo e inativo. E aqui, pessoal, eu acho que fica bem legal se a gente fazer um gráfico também de colunas. Então, inserir gráfico de colunas. Olha lá. Agora, para cada gestor, a gente vai ver ativo e inativo por mês. Deixa eu clicar com o botão direito nesse gráfico, recortar, e vou colocar ele aqui no meu dashboard. Botão direito, colar, aumento ele um pouquinho aqui, ó, para a direita. E é isso aí. Eu acho que eu vou até inverter, pessoal. Pegar esse gráfico aqui, colocar para cima, e esse colocar aqui embaixo. Porque esse gráfico de cima, ó, ele muda dinamicamente. E ali o de baixo não vai mudar, né? Então, só para ficar mais bonito essa nossa apresentação. Neste gráfico aqui de cima, vamos clicar nele também. Análise de gráfico dinâmico, botões de campos eu posso remover tudo. Essa legenda eu posso jogar lá para baixo, ó. Design, adicionar elemento, legenda, inferior. E essas linhas de fundo eu clico e deleto. Os valores aqui do lado eu clico e deleto. E agora eu coloco os valores aqui na parte superior de cada gráfico que eu tenho. Design, adicionar elemento, rótulos de dados, extremidade externa. É isso aí. Então olha que legal. E para a gente já ir fechando com chave de ouro, eu posso muito bem clicar aqui em cima em exibir, linhas de grade. Não, eu removo essa opção aqui. Porque aí o Excel tira aquelas grades das células. E aí fica um visual bem mais clean para a gente visualizar os dados. Bom, pessoal, basicamente nosso dashboard já está bem finalizado. O que daria para a gente fazer é apenas melhorar um pouco o visual, o layout desse nosso dashboard, na questão desses dois gráficos que eu tenho aqui, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. E aqui para esses dois gráficos, pessoal, eu pensei no seguinte. Os dois têm algo em comum, que seria o total de admissões e desligamentos. Concorda? Então o que a gente poderia fazer? Manter uma cor padrão para os dois. Ativo está em azul, que basicamente corresponderia às admissões. Então a gente pode ter uma correlação, ou até mesmo usar verde e vermelho para seguir esse padrão. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu começar com o fundo do gráfico. Botão direito, ó, no fundo do gráfico. E então, formatar área do gráfico. Aqui na direita eu vou escolher borda, linha sólida, e vou pegar aqui uma cor preta. Largura eu posso deixar em 1. E também eu posso clicar aqui, ó, efeitos, sombra, e colocar uma sombra no gráfico. Agora a gente pode até comparar, olha a diferença desse gráfico que eu acabei de fazer essas pequenas modificações com esse de baixo. Dá pra ver que o fundo ficou bem melhor, pelo menos na minha opinião ficou, tá bom?
Você pode fazer aí alguns ajustes que você goste. Botão direito nesse gráfico também, de baixo, formatar a área do gráfico. Já aproveito, ó, borda, linha preta, tamanho 1, e clico aqui nos efeitos, sombra, coloco uma opção de sombra. Pronto, é isso aí. Agora, voltando para esse primeiro gráfico, eu vou clicar nele. Vou clicar nessa coluna azul. E o que eu vou fazer pode ser o seguinte. Vou clicar aqui ó, na caixinha e borda, linha sólida. Vou pegar, por exemplo, uma cor preta e aumentar para 1 o tamanho da largura. Vou fazer a mesma coisa para o gráfico laranja. Vou colocar uma borda preta com o tamanho de 1. Agora, nesse gráfico azul, eu gostaria de deixar ele de verde. Para isso, eu vou vir aqui, ó, preenchimento, gradiente, e você pode escolher qualquer opção de gradiente que você tem aqui dentro, mas a gente vai customizar. Então, eu vou clicar nessa bolinha aqui que eu tenho, nesse pontinho, e vou deletar o máximo que eu conseguir. Um eu jogo para a esquerda e outro para a direita. O da direita eu pinto de branco, e o da esquerda eu pinto de verde. Pode ser esse verde aqui, ó. Beleza, mas não está muito parecido com esse verde que a gente fez, né? Então vamos aumentar um pouco o brilho dele, ó. Talvez aqui uns 70%, ó. Aí, ó, ficou mais próximo. Aí o que dá para fazer agora seria inverter a posição, ó. Direção, eu vou deixar essa a segunda, ó, linear inferior. Assim a gente vai ter o verde na parte de cima e embaixo fica branco, ó. Fica bem legal esse design. Vou clicar aqui agora na coluna laranja e então venho na caixinha de cores, preenchimento de gradiente. Vou fazer algo bem parecido, ó. Um eu jogo para a esquerda, o outro para a direita. O da direita eu pinto de branco. E o da esquerda, nesse caso, eu vou pintar de vermelho. Porém, o brilho eu aumento bastante, ó. Ali uns 70% mais ou menos, ó. E é isso aí. E deixo o vermelho para cima. Agora, os números, pessoal, que ficam aqui em cima, eu posso clicar nesses números e aumentar bastante o tamanho deles, ó. Talvez aqui em 12, colocar uma fonte um pouquinho mais forte. 12. E é isso aí, fica mais fácil de ver. A legenda também posso fazer a mesma coisa, até aumentar um pouco o tamanho dela. Pronto. Agora a gente tem aí um gráfico mais organizado, digamos assim. É isso aí, dá pra gente comparar certinho. E um detalhezinho que eu acho que fica bem bom fazendo esse gráfico seria clicar nesse gráfico, design, lá na esquerda adicionar elemento de gráficos, linhas de grade vertical principal. Só para adicionar uma linha que separa, ó, cada um dos gestores. Na minha opinião, ficou um design bem interessante. Se você voltar na tabela dinâmica, daria, pessoal, até mesmo para a gente organizar os gestores de modo a mostrar o maior número para o menor. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, neste rótulo de linhas eu vou clicar, e então mais opções de classificação, decrescente, contagem de ativo e inativo. Ok, pronto. Agora quando eu voltar aqui no meu dashboard, eu consigo ter uma organização um pouco melhor. E fica mais fácil da gente visualizar aí esses dados. Neste meu gráfico aqui de baixo, eu gostaria de fazer o seguinte. Botão direito em cima da linha, formatar série de dados. Já vou colocar aqui uma sombra, efeitos, primeira sombra. Vou pegar a caixinha de cores, linha de gradiente. E vou aumentar aqui, pessoal, a largura. Deixar talvez 4. Fica mais fácil da gente ver a linha. E além disso, lá embaixo no meu Excel tem uma opção que é chamada de linha suavizada. O que ela faz? Ó? Ela basicamente consegue dar uma suavizada na linha que você tem. Ó. Se o seu Excel tiver essa opção, eu acho legal você utilizar. Se não tiver, não tem problema. Mas é isso aí. Voltando. Aqui nos gradientes, deixa eu remover tudo que eu puder. Um eu jogo para a esquerda e pinto ele de verde. E o outro eu jogo para a direita e pinto ele de verde também. Porém, o da direita eu vou deixar um brilho bem forte. E o da esquerda eu vou deixar um brilho mais fraquinho. Para a gente ver um contraste, olha que legal. Só que eu vou mudar um pouco aqui essa direção. Talvez usar essa configuração aqui, ó. Linear inferior. Eu acho que ficou bom, mas eu acho que está muita diferença. Então deixa eu diminuir o brilho desse daqui. E desse daqui eu diminuo o brilho também. Pronto, ó. Agora acho que ficou um pouquinho mais organizado. Este meu gráfico de baixo, eu vou clicar nele e clico aqui na caixinha de cores, borda, linha sólida, preto, aumento a largura para 1 e vou colocar preenchimento de gradiente. E nesse gradiente, pessoal, eu vou usar vermelho de um lado e branco do outro. A parte vermelha, eu vou aumentar bastante o brilho, ó. Mais ou menos uns 70. E é isso aí, eu deixo o vermelho na parte superior, como a gente aprendeu anteriormente. Agora eu posso clicar nesses números aqui do gráfico de linhas
aumentar bastante para ficar mais fácil de ver. E esses números aqui das colunas eu também aumento bastante. Pronto. Eu acho que eu vou deixar os dois igual a 11, que fica mais organizado aí o nosso gráfico. E tem essas legendas aqui embaixo também. Eu precisaria mudar o nome delas. Mas como é que eu posso fazer para mudar o nome dessas legendas? Deixa eu fechar essa janela aqui. Eu vou voltar na tabela dinâmica. E essa tabela dinâmica está utilizando essas informações aqui. Então eu vou mudar os títulos que eu tenho aqui mesmo na tabela dinâmica. Como exemplo. Admissões, Enter. Desligamentos, Enter. Quando eu voltar para o meu dashboard, a legenda já vai estar atualizada para mim. Deixa eu colocar essa legenda numa corzinha um pouquinho mais forte. E um detalhe que eu acabei esquecendo. Esse título, ele também tem que estar no primeiro, né? Um título. Deixa eu diminuir esse e colocar uma corzinha mais forte. E vamos clicar nesse gráfico aqui. De cima, Design, adicionar elemento, título do gráfico acima do gráfico. Pronto. Já deixa eu diminuir um pouquinho. E aqui eu vou escrever admissões ou ativos e inativos por gestor. Colaboradores ativos e inativos por gestor. Pronto, é isso aí, pessoal. Então, deixa eu até clicar aqui, ó, para fora, para não interferir no nosso dashboard. Esse daqui seria o nosso dashboard que a gente fez no Excel para nos auxiliar a ter aí essa gestão de recursos humanos e poder também fazer algumas análises. Você concorda que aqui embaixo, esse nosso gráfico, ele não está sendo filtrado por nada, né? Talvez você poderia pensar num critério para filtrar este gráfico que a gente tem ali embaixo. Mas no momento, pessoal, eu acho que seria realmente um gráfico estático que já consegue nos mostrar bastante informação. Ele não precisa ser filtrado, nem tudo no dashboard precisa ser móvel, dinâmico, interativo. Muitas vezes você pode precisar de algo que realmente fique fixo, certo? Que não mude automaticamente. Mas é isso aí. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante de como fazer um dashboard completão no Excel. E lembrando também, tá, pessoal? Se você quiser marcar uma aula particular comigo, eu e você, de forma ao vivo, ou uma consultoria, ou quer que eu faça uma planilha para você, quer aprender a fazer alguma coisa no Excel, quer alguma ajuda no seu trabalho, entre em contato comigo, porque eu posso te ajudar, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.